Amém. Glória a Deus. Irmãos, às vezes as pessoas elas querem ter uma vida mais regrada, melhor, entre o Natal e o Ano Novo, sabe? Se moderar, para terminar o ano bem. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: é mais importante o que nós fazemos entre o Ano Novo e o Natal do que entre o Natal e o Ano Novo, certo? É mais importante o que a gente faz de janeiro a dezembro do que de dezembro ao final de dezembro. Amém. Amém? Então, o nosso viver com Deus tem que ser sempre. Amém. Sempre. Sempre. Eu vou aos cultos sempre. Eu vou adorar sempre. Eu vou ser fiel sempre. Aleluia. Aleluia. Para sempre te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Esta razão do meu viver, a minha segurança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos guardar. Glórias e louvores ao Obrigado, teu Senhor, nome. pelas Santo é lutas o que Senhor, tivemos. nosso Obrigado Deus. pelos problemas que enfrentamos. Que a bondade do Senhor seja derramada neste lugar.
através da tua palavra santa e gloriosa. Ó Deus, usa o teu servo nesta noite. Deus, fala conosco, Senhor, com uma palavra gloriosa, suficiente, meu Deus, para transformar nossas vidas, para nos levar ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Deus Santo. Obrigado, Deus Santo. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bom estarmos aqui. Bom estarmos chegando no final de mais um ano. Amém. Bom é saber que na virada do ano, agora nós vamos ter tantas pessoas passando conosco, né? À medida que o número começou a crescer, começamos a ficar meio preocupados com algum lugar, e eu falei para aquela, deixa, Deus sabe todas as coisas. De um jeito ou de outro nós vamos passar. Amém. Vai acontecer, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse ano começou, esse mês começou o verão, não foi? Dia 21. E já começou o verão com o sol daquele, você lembra? Eu estava saindo de casa na hora que eu escutei que era o primeiro dia de verão, eu falei, opa! Então vamos ler primeiro de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, melhor, desculpa. Capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 8, tá bom? Amém. Acharam? Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Aleluia. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, ou melhor, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais poderosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual os quais não havendo visto há mais, no qual não havendo agora, não vendo melhor agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amém. Nessa noite eu quero falar com os irmãos por um pouco de tempo acerca do assunto desidratação. Desidratação. E os irmãos podem ficar sentados. Eu peguei o significado da palavra desidratação e anotei em algum lugar e não achei onde eu anotei. Mas a ideia principal é quando o corpo perde líquido, e ao perder líquido ele perde propriedades do corpo. Isso acontece em qualquer idade, mas isso quando a pessoa já tem uma certa idade, é mais complicado. Eu lembro da minha mãe,
no último ano dela em vida, a gente dormia, cada final de semana um dos filhos dormia lá, fazendo companhia para ela. E minha mãe sempre foi muito lúcida, sempre foi muito esperta. Você contava uma piada para ela, às vezes pessoas jovens não pegavam o sentido da piada e ela pamba. E uma vez que eu fui dormir lá em casa, ela estava vendo coisas. Ela via pessoas, ela via movimento, ela via crianças passando no corredor e ela escutava coisas que não estavam acontecendo. Isso me preocupava um pouco. E eu ficava assim com o peito apertado, porque ela sempre foi bem esperta. Você lembra disso, velhinha? Ela teve esses sintomas, né? Então, nós levamos ao médico e o médico disse que ela estava desidratada. Desidratada. E ele falou, olha, tem que tomar muito cuidado, porque desidratação de pessoas idosas faz assim, 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 assim. As pessoas veem coisas, as pessoas escutam coisas, as pessoas concluem coisas. E isso me deixou apavorado naquela época e me deixa mais apavorado agora, porque agora eu sou idoso. Entendeu? Bom, então, às vezes isso causava nela esses sintomas e às vezes alguma infecção urinária também causava alguns sintomas que me deixavam um pouco triste. Mas fato é que acabava que ela fazia a correção da desidratação, ou melhor assim, hidratava ela um pouco, aquilo já acabava e ela voltava a ser espoleta, ela voltava a estar pronta. E aqui o que me chamou a atenção, na realidade, foi o verso de número 4, que nós lemos assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Murchar. Uma pessoa, quando está desidratada, ela murcha, e uma dos significados da desidratação é essa, perda de líquido. E eu comecei a ver o que Deus estava querendo falar conosco nesses versos. E nós precisamos de tomar cuidado para nós não perdermos algumas propriedades que são necessárias para uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual pronta, uma vida espiritual que você raciocina rápido, uma vida espiritual que seus sentimentos são autênticos e que você não comece a imaginar coisas e visualizar coisas que não estão aprovadas pela palavra de Deus. Então, se você deixa a sua fé murchar, se você não trabalha, se você não estimula a sua fé, ela vai murchar. E ao ela murchar, ela vai trazer conclusões para você, pensamento na sua mente, que vai te levar a um lugar onde não é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém. E nós precisamos da propriedade. Eu falei aqui outro dia sobre as propriedades do sangue de Jesus, o que ele pode fazer com a gente, e porque eles não queriam fazer a transfusão de sangue em mim quando eu estava no CTI, para que eu não pegasse propriedades de outra pessoa, e o que o sangue de Cristo faz em nossas vidas. E muitas vezes, por não termos o sangue de Cristo nas nossas vidas, nós começamos a pensar diferente e a analisar coisa diferente. E o sangue de Cristo não se faz por transfusão, ele só corre no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Pessoas entendem
inteligentes, pessoas que raciocinam rápido, podem ver coisas maravilhosas dentro desse livro chamado Bíblia, mas isso não garante salvação. A soma das tuas palavras é a verdade. Amém. Da palavra de Deus. E agora eu preciso tomar cuidado, porque nós estamos no verão, desde o dia 21 de dezembro, mas no calendário espiritual nós estamos vivendo um momento de frieza, que o amor de muito está esfriando. E nós não podemos deixar que isso venha sobre nossas vidas, de maneira que nós percamos propriedades do corpo de Cristo e nós começamos a murchar diante da graça de Deus. E nós nos cansamos de alguma coisa. Ao vir para o culto, nós não devemos mais prestar o culto com alegria e celebrar ao Senhor com júbilo, mas nós entramos lamentando, resmungando, questionando. Ao nos reunir com a mocidade da nossa igreja é pouca, mas se nós deixarmos, Tia Kelly, isso pode tirar o ânimo e desidratar o nosso ânimo de trabalhar para Deus, mas nós precisamos continuar a confiar no Senhor. Amém. Deus falou com Josué: Josué, levanta-te agora, Moisés, meu servo, é morto, põe de pé, tu e todo este povo, e passa o Jordão. Ser forte, corajoso, não tema, não te espante, eu serei contigo. Amém. Não desidrata, Josué. Não deixa a rebeldia desse povo, não deixa os questionamentos desse povo durante essa caminhada no deserto fazer você mudar de ritmo. Continua forte, corajoso, e eu serei contigo. Glória a Deus. Meu irmão, o ano de 2025 está acabando. Muitos de nós tivemos problemas, nós tivemos as decepções, nós tivemos problemas de saúde, nós tivemos problemas psíquicos, nós tivemos problemas de relacionamentos, mas nós estamos aqui. Aleluia. Amém. Nós não paramos. E Deus não tem prazer naqueles que param, naqueles que recuam, mas naqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Mas quando Aleluia. eu lembrava da minha mãe e sabia que ela era uma mulher esperta, ela com 99 anos de idade, ela ainda pegava o violão, ela ainda fazia posição, ela ainda cantava, ela ainda contava piadas, ela ainda interpretava piada. E quando eu via ela naquela situação onde ela estava desidratada, eu via que os sentimentos dela e as percepções dela estavam diferentes, e isso me doía o coração. E nós temos, irmã Laíde, na igreja pessoas, aleluia, com percepções e sentimentos diferentes. Quando Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. E que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, aleluia, mas que nós devemos buscar do alto a verdadeira sabedoria. Então, nesse último culto dos vencedores pentecostais, eu quero aproveitar para dizer a cada um dos irmãos que não se deixe desidratar. Vamos tomar muito da água da vida, Amém, para que nós possamos permanecer firmes, incontamináveis. Glória a Deus. Aleluia. 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 Incorruptíveis. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus. Quando o médico disse para mim que uma pessoa já idosa, desidratada, é muito perigoso, que ela pode vir até a óbito, aquilo me preocupou. E nessa noite, me preocupa isso muito dentro da igreja. Porque, por incrível que pareça, quando uma pessoa tem mais tempo da igreja, ela se permite desidratar, ela tem uma confiança em si mesma, e ela acha que ela pode, apesar do que está vivendo, continuar firme e continuar agradando a Deus.
Então, uma pessoa de mais idade é mais afetada pela a desidratação e aqueles crentes de mais tempo na igreja, nós precisamos tomar muito cuidado. E olha que a igreja de Contagem é uma igreja, na maior parte das pessoas, que já são idosos. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa fé não venha a ser desidratada e nós venhamos somente a continuar crendo, achando que a crença ocupa o lugar da fé. E a crença não pode ocupar o lugar da fé. Amém. E a crença, ela pode vir de qualquer maneira. Minha mãe acreditava que tinha pessoas no corredor. Minha mãe acreditava que às vezes tinha crianças na varanda lá fora, mas não tinha. Mas ela acreditava. Mas a fé não é questão de acreditar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. E nós precisamos dessa palavra. Amém. Muitos de nós ainda continuamos na fé, mas às vezes a esperança que nós temos, Carlos, ela começa a desidratar. E alguma coisa que você esperava de acontecer na igreja, que você acreditava que Deus ia fazer, a sua esperança vai minguando. E você vai, puxa vida, está passando tempo, isso parece que não vai acontecer mais. Parece que Deus não vai curar fulano. Parece que fulano não vai converter. Parece que fulano não vai se entregar. E a nossa esperança começa a desidratar. E isso não coopera, porque a esperança, ela produz coisas na nossa vida. E se você estiver desidratado, como que você vai fazer? Mas nós não podemos deixar essas coisas acabar, porque agora restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. E dessas três, a maior delas é o amor. E quantos no meio da igreja estão se permitindo desidratar em amor? Nós trocamos o amor pela tolerância. A tolerância é boa, é claro que é. Mas a tolerância, ela não pode substituir o amor. Nós precisamos do amor de Deus em nosso meio. Amém. E o amor de Deus, ele é sofredor. Mas quando nós temos o nosso amor desidratado, nós não conseguimos suportar mais algumas afrontas. Mas quando o nosso amor está bem tratado, bem molhado, bem aguado pela água da vida, então vem a tempestade, vem a luta, nós continuamos firmes no Senhor, e nós sabemos que o Senhor é bom. Amém. A misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Igreja Pentecostal Unida, aleluia, do centro de Contagem, não deixa essas coisas, as conversinhas, as conversações, isso vem para desidratar, isso vem para atrapalhar. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, nessa noite vamos renovar a nossa esperança, vamos beber da água da vida. Talvez você está cansado e Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu te darei descanso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, eu não posso sair, eu não quero sair daqui, porque nós estamos. O som está Isso aí aqui. era só para você ver a definição de... Ô, cara, desculpa, eu nem olhei. Agora já. Pega isso, cara. Eu te chamo daqui a pouco. Eu te chamo aí no WhatsApp agora daqui a pouco, tá bom? Então, irmãos, veja bem. Outra coisa que eu vejo que está sendo modificada, que está perdendo um pouco a liga, que está perdendo um pouco as características de união. E uma pessoa desidratada, você costuma fazer assim na pele, né? A pele costuma ficar em cima e demorar a voltar. Parece que perde um pouco daquela elasticidade, aquela viscosidade. É a comunhão, irmãos.
Quantos de nós agora já achamos que podemos servir o Senhor de maneira isolada? Quantos de nós achamos, Isaac, que nós não precisamos mais, que eu não preciso mais de você? Que eu não preciso mais de você, Robinho. Que eu não preciso mais da senhora, irmã Laís. Irmãos, nós somos membros de um mesmo corpo e nós precisamos um do outro. Qualquer espírito que vem falar para você que você não precisa mais do outro é um espírito contaminado. Amém. É um espírito, como diz a palavra assim, ó, corruptível e contaminável, que quer nos desidratar na comunhão. Mas se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seus filhos, Aleluia. nos purifica de todo pecado. Amém. O sangue de Jesus Cristo nos hidrata, nos coloca de Glória novo no a Deus. caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguns de nós, irmãos, estamos com relacionamento desidratado. Nós não temos mais paciência de lidar com o irmão fulano, ou com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu filho, ou com meus pais. Eu não tenho mais aquela paciência, eu não cuido mais daquela relação como eu cuidava antes. Aquilo começou a desidratar e eu começo a perder as esperanças, perder a força, e eu começo a me dar por vencido. Eu aceito que meu filho é um perdido, eu aceito que meu pai é um desgraçado, eu aceito que minha mãe é uma enferma. Eu não posso aceitar, eu preciso continuar combatendo o bom combate do Senhor. Amém. Aleluia. Eu preciso cuidar do meu relacionamento. Eu não posso deixar que o meu relacionamento seja mantido só pelo Espírito Santo que há na sua vida e na minha vida. Eu preciso fazer por onde o meu relacionamento com você possa ser ativo, possa ser vivo e possa ser forte. Amém. Eu preciso que o meu relacionamento com minha esposa seja vivo, seja vigoroso. Eu não posso deixar, eu não posso abrir mão, eu não posso desistir, eu não posso deixar que os meus relacionamentos sejam desidratados, eu não posso perder a amizade, eu não posso perder a comunhão, eu não posso deixar e aceitar isso como algo comum. Porque uma coisa chama a outra. Uma coisa chama a outra, e de repente eu sou um pregador da palavra de Deus, que ainda tenho firmeza na voz, mas o meu espírito está desidratado. Aleluia. Eu não recebo mais aquilo de Deus. Eu recebo porque eu sou inteligente, eu recebo porque eu consulto a IA, eu recebo porque eu leio, mas eu não recebo aquilo direto do trono de Deus, e aquilo está contaminando. E nessa noite nós precisamos zelar por isso. Amém. Aleluia. Talvez quantas pessoas não estão mais em nosso meio porque tiveram um relacionamento esfriado e desidratado e sentiram-se talvez um peixe fora d'água. Quantos de nós ainda continuamos tendo fé? Quantos de nós continuamos abrindo os cultos de oração? Quantos de nós ainda somos dizimistas? Mas nós não perseveramos mais na leitura e na compreensão da palavra de Deus. E eu aceito a ideia de que a palavra de Deus é difícil e só o pastor que entende, ou só o professor do IMA que entende, ou só fulano que entende. Eu leio, não entendo nada e eu aceito isso. Quando a palavra de Deus diz que todo aquele que tem falta de entendimento, peça que eu te darei em abundância. Amém. Não aceita isso, irmão. Isso está desidratando a sua vida espiritual. E se você não é alimentado com a palavra de Deus, a sua fé não tem como prosseguir. Ninguém pode te carregar para a eternidade. Nós podemos ajudar uns aos outros, mas Salvador só existe um. Amém. Que é Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu não vigio,
os meus pensamentos. E quando eu começo a deduzir que pensamentos bons que vêm na minha cabeça são coisas de Deus, que pensamentos maus que vêm na minha cabeça são coisas do diabo, e que uma oportunidade boa de emprego é algo de Deus, e que alguma coisa que causou dificuldade no emprego é algo de Deus. Quando eu começo a concluir isso de mim mesmo, eu não presto atenção nas coisas que vêm de Deus, eu começo a deixar a minha mente se desidratar, eu começo a pensar bobagem, e daí um tiquinho eu estou pensando bobagem sobre a igreja, eu estou pensando bobagem sobre o irmão, eu estou pensando bobagem sobre os louvoristas, eu estou achando, Davi, que eles cantaram aquele hino só para me afrontar, e eu estou pensando besteira sobre o pregador, achando que ele sabe alguma coisa da minha vida, e ele está jogando indireta para lá, e a nossa mente começa a nos trair. Mas a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Mas nós estamos permitindo algumas coisas. Por favor, cara, leia para mim o significado de desidratação. Tem 3 frentes, tá? 3 frentes, vai lá. Na medicina, é um conjunto das alterações decorrentes da perda de água do organismo. Conjunto das alterações devido à perda de líquido, perda de água do organismo. A igreja, irmãos, é um organismo vivo e que ela é abastecida pela água da vida. E Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Amém. Pela química fala assim, é a retirada de moléculas de água de uma substância. É a retirada de moléculas de água de uma substância. Se você quer fazer aquele chamado tomate seco, né? Tomate seco, tomate desidratado, murchinho, já viu como é que o tomate fica? Já viu? Cheio de ruga. Não é porque ele é idoso. Não tem nada a ver com a idade. É porque ele foi desidratado. Então, cuidado, irmão. Nós precisamos ser renovados em Cristo Jesus. Aleluia. Tem a parte do alimento também. A alimentação é o processo que consiste em reduzir a água contida em certos frutos e legumes. É aí que entra o tomate, né, cara? Então, irmãos, eu vou terminar essa pregação e eu vou tentar dar uma ilustração aqui. Talvez eu vou precisar de sua ajuda, Carlinhos. Talvez eu vou precisar de sua ajuda, porque eu não entendo bem nessa área. Mas Deus tinha colocado esse pensamento no meu coração agora, esses dias. Parece que no dia 24, agora, véspera de Natal. E quando foi no dia seguinte, o Dudu fala comigo assim: pai, eu te falei o que eu fiquei chateado de ter ficado em terceiro lugar no campeonato lá de São Paulo. Eu falei: não, você me falou que só foi em terceiro lugar, que não fizeram um bom trabalho, mas você não falou que ficou chateado, nem nada. Então, eu podia ter ficado em 10º. Se eu tivesse dado o meu melhor, eu não estaria nem aí. Mas nós erramos feio. Ele falou assim, ele chegou a comentar uma coisa contigo, Carlinhos? Não. Ele me disse o seguinte: sabe, Carlinhos, me ajuda aí. Ele na semana da pesagem, ele estava pesando 97 quilos e ele precisava bater 90 quilos. Então ele fez assim uma dieta rigorosíssima. E com isso o humor dele, que já é pouco, né, foi lá para baixo. E quando ele pesou,
Ele pesou 89 quilos e 800 gramas. Né? Conseguiu perder 200 gramas abaixo do limite. Mas diz ele que o humor dele estava horrível. Eduardo, ele não é sociável. Eduardo, se tiver que entrar no avião, se ele puder colocar óculos escuros, fone de ouvido e virar para a janela, para ninguém puxar a conversa para ele, é isso que ele faz. Só que agora ele não consegue mais viajar na janela por causa da largura do corpo, né? Então ele tem que ir no corredor. E quando ele podia viajar na janela, ele preferia lá para não ter que dar licença para os outros passar. Então, aí, ele na fila viu um camarada lá com a orelha meia tipo couve-flor. Então ele puxou a conversa com o cara, só perguntou para o cara se ele treinava e aonde. O cara começou a conversar com ele e ele arrependeu de ter perguntado. Aí eu fiquei falando, pô, você dá licença, eu vou ter que entrar no avião e tal. E ele entrou no avião. Adivinha quem foi o colega de cadeira dele? E o cara foi falando e coisa e tal, a ponto de chegar, falar com o cara só, guerreiro, você me leva a mal, não? Mas eu estou fazendo uma dieta feia aqui, meu humor está bem baixo. Eu não estou passando muito bem, não, eu vou ter que dar uma descansada aqui. E fechou o olho para. Aí, o cara falou, é mesmo? O que você comeu essa semana? A saber o que foi. Bom, resumindo, chegou lá no São Paulo, estava no hotel, pesou, aí ele virou, ligou para o professor dele e falou, ó, eu não estou bem, estou com muita fome. Ele falou, não, pede 2 hambúrguer. Ele pediu 2 hambúrguer, comeu os 2 hambúrguer, aí se sentiu bem. Muito bem. Aí, diz ele que era véspera da apresentação, parece 4 horas da tarde, se eu não estou enganado, Carlinhos. E ele, fazendo lá em frente ao espelho do hotel, exposição, quer dizer que ele estava firme, abdômen bem dividido, musculatura do braço bem dividida, fibra para aparecer para todo lado, até no glúteo tinha fibra, ele fazia tudo, ele virou para o cara, ó, estou em ponto de bala. Aí o cara falou assim, então você vai na academia e treina um pouquinho, fala um pouco leve. Ele falou, tem certeza? Ele falou, não, vai, pode ir. Ele falou, nunca fiz isso na véspera de apresentação. Cara, não é para fazer nada pesado, não, é só para fazer. Aí o Bruno disse que foi, treinou um pouquinho, nada de peso, nada, só. Quer dizer que ficou no cansaço, pai, mas no cansaço. E eu não vou saber a sequência, não. Mas aí ainda estava beleza, mas cansado. Dizer que quando ele acordou, ele puxava a pele dele assim, ó, sentiu um murcho. E isso aqui me chamou a atenção, porque ele já estava com esse pensamento, e ele se sentiu murcho. Ele pegava a pele dele, e ela subia um tanto assim. E ele estava me explicando que isso era água. Não era gordura, mas era água que tinha, que o organismo estava. Então, ele ligou para o negócio, deu ruim. Eu estou assim, o cara toma uma sauna, assim, vai para a sauna agora, e toma uma sauna. Ele entrou para a sauna, tomou uma sauna seca. Quando ele saiu da sauna, ele estava de novo saradão. Tudo bem dividido, estava sentindo bem, e que daí eu acho que 2 horas, 3 horas,
o corpo dele, cara, embaçou tudo. Todo embaçou. Não aparecia mais as divisas. O braço dele continuava grosso, mas em vez daquele ombro tá assim, né? E ter aquele pescoço aqui assim, estava reto. O abdômen não estava mais dividido. Estava tudo. Eles chamam de embaçado. E aí, ele já entrou para o campeonato insatisfeito com ele mesmo. Ele já entrou e, bom, no final ele ficou em terceiro lugar. E quando ele me contou isso, nós dois estávamos dentro da piscina, me contando isso, e eu falei com ele, isso dá pregação, né? Aí ele falou assim, mas essa eu não consegui pensar, como é que é? Então, eu estava dizendo para ele que eles estavam fazendo tudo direitinho. Ele perdeu o tiro, mas que na reta final, eles erraram nos exercícios que são bons, os exercícios que são coisas boas, mas fizeram de maneira errada. Uma sequência de exercício e uma sauna danificou, tirou a preparação. E o pior é que eles não fizeram isso propositalmente, eles fizeram isso achando que estavam fazendo a coisa certa. E nós estamos na reta final. E tem muitos pregadores que estão convictos que estão fazendo a coisa certa. Tem muitos crentes que estão convictos que já sabem o suficiente para fazer as coisas certas. E estão sendo desidratados, estão perdendo propriedades que vai fazer a diferença, porque a Bíblia diz que no estádio todos correm, mas só um ganha o prêmio. Correi de maneira tal que alcanceis o prêmio. Amém. E nós não somos aprovados por fulano, nós não somos aprovados pelo cônjuge, nós não somos aprovados pelos colegas das nossas idades, nós devemos apresentar aprovado por Deus, como ovelha, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então, muitos de nós estamos perdendo o brilho, embaçados aos olhos de Deus. Talvez estamos sendo aplaudidos aos olhos de fulano e de ciclano por causa das nossas habilidades, por causa dos nossos talentos, mas aos olhos de Deus nós estamos perdendo fibras, nós estamos perdendo vínculos, nós estamos sendo desidratados. Aquilo que nós éramos, não somos mais. Como das 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas fizeram o processo certo, mas na reta final faltou azeite, onde 5 delas achavam que não iam fazer diferença. E por causa disso, elas ficaram de fora do encontro com o noivo, as bodas com o noivo. Nessa noite, irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para te dar a mão e te pedir em nome de Jesus, vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes, Carlão. Vamos ir mais um pouco. Não vamos deixar a peteca cair, Carlos. Vamos ver o que Deus tem para cada um de nós. Não importa o que você pensa, os nossos pensamentos são muito baixos em relação aos pensamentos de Deus. Amém. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos, assim como o céu está distante da terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor mais alto que os nossos caminhos. E nós precisamos ficar firmes. Talvez você está pensando como é que você vai ser na passagem do ano, se você tiver que sentar na mesa do irmão fulano, e se você tiver que rir para o irmão fulano, você vai ter que dar aquele sorriso amarelo, porque você não. Sabe, irmão, vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Vamos pedir a Deus para que nós possamos ser, no ano de 2026, uma igreja acesa. Fazer como Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém. No meio dos anos, a notifica, Senhor,
que as pessoas possam olhar em nós e ver em nós a luz de Cristo Jesus. O Glória. brilho, aleluia, o vigor. Vamos ficar em pé nessa noite. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu não sei se